O exercício físico, ele ajuda a controlar o diabetes? Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão de lives Exercício e Diabetes. Meu nome é Roberto Dório, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes, e oriento aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e o diabetes ao exercício, da anamnese à prescrição. Porque quando a gente lê, né, os estudos epidemiológicos, quer dizer, aqueles que na população verificam, né, as doenças, e no caso a epidemiologia da atividade física, para quem tem diabetes, a gente vai dar uma olhada, a maior parte dos estudos mostram que em torno aí de 90% dos portadores de diabetes tipo 1 não tem uma hemoglobina glicada dentro do que é recomendado, que seria uma glicosilação aí menor do que 7%. E nos portadores de diabetes tipo 2, 73%, mais ou menos, em torno de 70%, vamos arredondar, hein? 70%, 73% dessas pessoas não têm a hemoglobina glicada dentro do que é recomendado. Ou seja, tanto no portador de diabetes tipo 1, que não produz insulina e que, teoricamente, né, você aplicando lá insulina, medindo mais vezes a glicemia, você poderia aí ter um melhor controle do diabetes. E também no portador de diabetes tipo 2, que o corpo produz lá insulina, mas enfrenta aí bastante resistência à ação da insulina, então depende basicamente dos antidiabéticos orais, também não consegue ter um bom tratamento. E aí a gente volta um pouquinho, né? Antes da pessoa ter o diabetes, principalmente aí no diabetes tipo 2, que é o que é mais frequente na população. A gente olha assim e fala, ué, mas peraí, o que previne mais as pessoas de terem diabetes tipo 2? Os estudos são claros em mostrar isso, que quando se toma medicamento para prevenir o diabetes tipo 2, para quem já está com distúrbio no metabolismo da glicose, ou seja, já tem já o pré-diabetes, essa pessoa, ele automaticamente, se ele não fizer nada, ele vai ficar diabético. Esse aí é o natural, quando começa o organismo aí a apresentar distúrbio no metabolismo da glicose, quer dizer, não consegue manter a glicemia nos valores que são recomendados, principalmente no pós-prandial, depois de se alimentar, e, consequentemente, vai ficar com diabetes. Então, começaram a desenvolver alguns estudos para tentar ver o que é mais eficiente, né? Tomar medicamento é mais eficiente do que, por exemplo, mudar o estilo de vida, que é justamente fazer o exercício junto com o controle alimentar. E aí se viu o quê? Que para evitar que as pessoas fiquem com diabetes tipo 2, a mudança no estilo de vida é muito mais eficiente, porque diminui aí o risco em torno de 58%, enquanto só o medicamento, no caso aí a metformina, mostrou lá uma diminuição no risco em 31%. Então foi quase o dobro aí com a mudança no estilo de vida. Agora, aí vem a pergunta, o que é mais difícil para a gente, né? Em termos de comprometimento, você simplesmente acordar de manhã todo dia lá e tomar um medicamento, ou mesmo tomar ele mais vezes ao dia, ou você se comprometer a fazer exercício, a controlar a sua alimentação a todo momento. A gente sabe que a curto prazo o exercício e o controle alimentar ele é muito mais, ele é eficiente, só que ele exige um comprometimento maior de quem tem diabetes. E o comprimido é muito mais fácil, né? Você acorda lá, de acordo com os horários, pega e toma, e tá tudo certo, apesar de ter uma diminuição menor. Então, esse aí é o primeiro desafio que a gente tem como profissional de educação física, de fazer aí o nosso aluno com pré-diabetes, o nosso aluno com diabetes tipo 2 ou com diabetes tipo 1, que realmente o exercício, ele controlar o que ele come, é algo que não só vai trazer resultado a curto prazo, como a médio e longo prazo, vai ter um resultado muito mais eficiente do que só tratar aí tomando o medicamento. Esse é o primeiro desafio que a gente tem aí como profissional de educação física. Mas aí vem a pergunta, eu falo, tudo bem, como é que eu, como profissional de educação física, eu posso, de repente, mostrar que o exercício é tão bom assim? Primeiro, que com o exercício a gente já consegue mostrar resultado na primeira aula. Então, se você vai trabalhar com alguém que tem pré-diabetes ou que tem diabetes, ele vai perceber o que na rotina dele? Ah, eu meço a glicemia, aí eu tomo medicamento, eu aplico a insulina, e depois de um período eu vou lá, depois que eu me alimento, eu vou medir a glicemia, ela aumentou, ela diminuiu, quer dizer, fica essa variabilidade.
E muitas vezes, quando diminui, diminui menos do que propriamente o que a gente consegue com o exercício. Então, esse aí é o primeiro gancho que a gente tem. Primeira coisa ótima que a gente tem. Já na primeira aula, você mede a glicemia antes, mede depois e mostra o quanto se consegue diminuir a glicemia somente fazendo exercício. Esse é o primeiro benefício que a gente tem, um benefício totalmente agudo. Mas o exercício, ele não só traz benefício para a glicemia na situação aguda, quer dizer, naquele período que você fez exercício, lá 50 minutos, 1 hora de exercício. E sim, também ele vai trazer resultado nas horas após o exercício, porque vai sensibilizar o receptor da insulina e, consequentemente, principalmente nos tecidos musculares aí que foram exercitados, e, consequentemente, você vai tender a ter uma glicemia menor. Então, isso já traz um maior conforto para quem tem diabetes. Isso quer dizer que quem tem diabetes vai poder comer o que quer, na hora que quer? Não, não é nada disso. Mas, dentro do tratamento, vai ajudar a ter ali um momento de comprometimento, né, de pegar um momento do dia ali, reservar pelo menos 1 hora ali para se exercitar, e, consequentemente, ele vai ter um benefício que vai durar até 24 horas. Alguns estudos mostram que pode durar até 72 horas, mas a gente sabe que quando o indivíduo não faz nada na vida, quer dizer, não faz exercício, não faz nada, se ele começar a fazer exercício, pode até ser que ele tenha os receptores de insulina aí no tecido muscular sensibilizados por até 72 horas. Agora, a partir do momento que ele vai se condicionando, 24 horas é certeza. Então, o indivíduo que tem lá pré-diabetes, tem diabetes, a gente mostra o resultado já na primeira aula para ele, mede a glicemia antes e mede depois, além disso, ele tem benefício que vai durar por até 24 horas. Isso é certeza. Então, quer dizer, algo muito bom. O desafio está onde? Exatamente, a gente fazer com que o nosso aluno faça o exercício na maior quantidade de dias na semana. E maior quantidade de dias na semana que eu estou me referindo, se a gente pegar que a semana tem 7 dias, 7 dias eu tenho que treinar pelo menos 4. Treinar a maior quantidade de dias na semana. Esse é o primeiro desafio. Tem que lembrar que o descanso também faz parte do treinamento. Então, não adianta também ficar treinando 7 dias na semana, toda hora, que 1 hora ou outra vai acabar tendo aí algum tipo de lesão. Então, o ideal é fazer exercício 6 vezes na semana e descansar um dia. Ou, na maior parte dos dias, pelo menos aí uns 4 dias. Esse é o segundo detalhe. Hoje eu estava lendo, né, a respeito dessa questão de adesão ao exercício físico, né, no tratamento do diabetes. Então, um dos motivos, que isso é uma coisa que eu sempre comento, a maior parte dos estudos epidemiológicos, eles mostram portadores de diabetes tipo 2, que é a maior prevalência de pessoas na população, portadores de diabetes tipo 1, a grande maioria não consegue ter uma boa hemoglobina glicada, que é o exame que o médico vai se basear ali para ver se o indivíduo tem um bom tratamento do diabetes ou não. Só que normalmente esses estudos, raramente eles trazem alguma informação com relação ao tratamento de uma maneira mais ampla. Porque a gente tem que lembrar que o tratamento do diabetes não é só você tomar medicamento, não é você só aplicar insulina. Você não vai tratar o diabetes só controlando sua alimentação. Você também não vai controlar o diabetes só fazendo exercício. Isso não existe. Então, o que existe? Os 3 pilares no tratamento de quem tem diabetes: medicamento, controle alimentar e também o exercício físico. E nesses estudos, muitas vezes, eles não trazem desse percentual, por exemplo, e esses 10% de portadores de diabetes tipo 1 que tem hemoglobina glicada menor que 7, por que ele tem hemoglobina glicada menor que 7? Porque ao invés de medir 3 vezes, 4 vezes a glicemia dele no dia, ele está medindo 6, 8 vezes? É porque ele está fazendo uma maior quantidade de aplicações de insulina? Ou é porque, além dele ter um monitoramento mais efetivo, mais frequente, ainda ele também faz o exercício junto com isso. Ele controla a alimentação, controla a ingesta de carboidrato. Então, essa informação, muitas vezes, ela é falha na maior parte desses estudos. E aí a grande maioria das pessoas pensa assim, eu tenho diabetes e eu sei que é muito difícil controlar, e se tiver acesso a um estudo desse, vai acreditar que não dá para controlar. Só que, a médio e longo prazo, o que vai acontecer com essa pessoa? A gente sabe que vai, principalmente um portador de diabetes tipo 2, vai aumentar o risco cardiovascular, isso quer dizer, ele vai ter um risco maior de ter gordura no fígado, né? Vai ter lá a esteatose hepática. Isso aumenta a resistência da insulina, aumenta a produção de citocinas, só vai tender a piorar o quadro de saúde dele em relação ao metabolismo da glicose. Além disso, aumenta o risco dele ter também infarto agudo do miocárdio ou um AVC isquêmico ou mesmo hemorrágico. Então, quer dizer, ele pode ter um AVC, pode ter um infarto e acabar indo a óbito.
Então, a gente sabe que isso acontece a médio e longo prazo, sem contar que também aumenta aí o risco dele ter aí complicações crônicas do diabetes. Então, ter neuropatia periférica, neuropatia autonômica, que é a mais desafiadora para nós profissionais de educação física, né? Porque compromete o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, as respostas que a gente tem relacionadas ao repouso e ao exercício, elas são muito difíceis de serem monitoradas. Exige muito mais atenção nossa como profissional de educação física, sem contar que a intensidade do exercício também ela vai mudar e vai mudar bastante para esse indivíduo. Neuropatia periférica é a primeira que aparece, então começa a perder a sensibilidade ali, principalmente em meios inferiores, nos pés, na planta dos pés, começa a sentir muitas vezes dores, sente alfinetadas, né, beliscões, tem um desconforto ali que aparece por conta dessa sinalização do sistema nervoso central, que fica alterada pelo excesso de glicemia durante um longo período. Além disso, o risco cardiovascular, que eu já falei. No portador de diabetes tipo 1, o que é mais frequente? Normalmente, problemas microvasculares, complicações crônicas relacionadas à retinopatia diabética e à nefropatia diabética. Então, isso diminui a qualidade de vida do portador de diabetes. E aí, como eu falei, eu estava lendo aí a respeito, e estava falando o seguinte, qual que é o grande problema aí do exercício físico para tratar o diabetes, né? Primeiro, a adesão. Muitas pessoas com diabetes, elas não aderem ao exercício. Primeiro, porque vamos entender aí o que leva a pessoa com diabetes a não fazer exercício. Primeiro, que ninguém gosta de se mexer. Claro, todo mundo quer ter barriga de tanquinho, quer ficar hipertrofiado, quer ficar bacaninha, mas treinar, ser disciplinado com a alimentação, com o treinamento, independente de ter ou não diabetes, é uma minoria de pessoas que são assim. No diabetes não vai ser diferente. Então, no diabetes, principalmente no diabetes tipo 2, a pessoa não quer fazer o exercício. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que a gente tem, existem aí já alguns fatores agravantes que fazem com que esse indivíduo com diabetes tipo 2 não queira fazer o exercício. Primeiro, obesidade. A maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2, quando são diagnosticados, estão acima do peso. E a gente sabe que isso traz um desconforto para nós, como seres humanos, por conta da mobilidade. Então, quer dizer, você correr quando você é magrelinho, você está carregando uma massa muito menor. Agora, gorducho vai correr, o que vai acontecer? Um esforço muito maior. Então, e isso acontece no dia a dia, subir escada, que muitas vezes se fala na mudança do estilo de vida, mas qual é o grande detalhe de tudo isso aí? Por que poucas pessoas optam por aderir à mudança no estilo de vida? Porque, primeiro, ele já está acima do peso. Ele vai ter dificuldade, ele tem dificuldade de acordar de manhã e amarrar o próprio calçado. Sabe? Então, são situações que muitas vezes não passam desapercebidas para a gente. Falar, o exercício vai ajudar. O exercício ajuda. Vai ajudar esse indivíduo a dormir melhor, vai ajudar a mudar o perfil lipídico, tudo bem, mas nem sempre vai ajudar ele a emagrecer. Esse é um detalhe interessante, que o indivíduo que está obeso, ele quer emagrecer. Só que muitas vezes o exercício ele não traz esse benefício para a pessoa. Vai falar, pô, mas o exercício não vai gastar mais caloria? Vai. Só que se ele não ficar atento ao medicamento que ele está tomando, e além disso, né, para tratar o diabetes, além disso, controlar a alimentação, o exercício sozinho não consegue fazer isso. Então, com o exercício, você vai conseguir ali gastar energia, você vai conseguir controlar a glicemia, vai conseguir mudar perfil lipídico, não é? Consegue aumentar o consumo máximo de oxigênio, aumenta a força do indivíduo, melhora a propriocepção, melhora o equilíbrio, melhora a coordenação motora, mas muitas vezes a mudança na composição corporal ela é um pouco mais demorada, porque ela depende também da ingesta calórica. Então não adianta em uma sessão de treinamento esse indivíduo gastar 400 calorias e na próxima refeição que ele faz, assim que ele termina o exercício, ele consome 600. Isso não vai resolver. Então, o detalhe, por isso que eu falei, para ter sucesso, a gente, pensando, né, na pergunta que eu fiz no começo, o exercício, ele vai ajudar a controlar o diabetes? Ele vai ajudar, ele não vai resolver o problema. Ele depende dos outros pilares também que estão envolvidos no tratamento. Então, o controle alimentar e o medicamento, sim, tem que ser administrados. E todo mundo tem que trabalhar em conjunto, não adianta. Esses dias mesmo eu tive contato com uma pessoa que ela ficou muito preocupada, que não estava conseguindo controlar a glicemia, estava com dificuldade. E aí eu conversando, falei, mas espera aí, você toma um medicamento. Eu vi lá os medicamentos que a pessoa está tomando. Você controla a sua alimentação?
Ah, não, não controlo. Tenho dificuldade em comer, eu gosto de comer de tudo. Tá, e você faz exercício? Ah, não, não faço também. Quer dizer, onde está a novidade nisso, né? Como é que vai conseguir controlar o diabetes se você não usar os 3 pilares? Não usar os 3 pilares, você não tem sucesso. Vai tratar? Vai tratar daquele jeito, né? Meio capenga, porque não tem como. Tem que ser disciplinado na alimentação. Ah, mas é difícil manter a alimentação. Claro que é. Você acha que eu não fiquei hiperglicêmico agora na ceia de Natal? Eu fiz aniversário, hoje é terça, ontem eu fiz aniversário. Você acha que eu não comi bolo porque eu fiz aniversário? Você acha que eu não acordei hiperglicêmico hoje? Isso é normal. Só que é o seguinte, o normal é você dar uma derrapada ou outra, uma vez ou outra, não todo dia. Não dá para ser assim. Dessa maneira não se consegue ter sucesso. Então, muitas vezes, tem aí estudos publicados que mostram o exercício físico para quem tem diabetes influencia pouco na perda de peso. Sem dúvida alguma. Porque o exercício sozinho não vai conseguir fazer isso. O que vai conseguir é o exercício junto com o medicamento, junto com o controle alimentar. Não tem como trabalhar sozinho. Não existe milagre. Existe sim a associação de intervenções. Então, a intervenção medicamentosa, a intervenção do controle alimentar, junto com a intervenção voltada para o exercício, de acordo com o que é mais importante. Porque um dos fatores é esse que eu falei, que é o mais comum, a obesidade. Então, a pessoa que é obesa, ele dificilmente sozinho ele vai conseguir se exercitar. Por quê? Ele vai andar um pouco, já vai se sentir exausto. Por isso que eu me preocupo tanto em trazer informações, né, principalmente para os profissionais da educação física, para conseguirem trabalhar com essas pessoas. Porque sim, você pode trabalhar com um obeso, sem dúvida alguma. Você consegue fazer exercício com ele por 1 hora, cara, ele vai ficar extremamente surpreso com você. De você começar a fazer exercício para ele, a gente vai fazer agora tal atividade, olha, agora a gente vai fazer um pouco de trabalho com peso, agora a gente vai trabalhar equilíbrio, a gente vai trabalhar coordenação. Acabou a aula, deu 1 hora. Ele vai olhar para você e falar, o quê? Mas passou tão rápido assim? Ele nem percebeu que ele ficou durante 1 hora se movimentando. E isso vai ajudar para caramba, não só para claro, o objetivo que é controlar a glicemia, ajudar no controle do diabetes, como também na autoestima da pessoa. Ele vai se sentir melhor. Querendo ou não, quando a gente faz exercício, a gente libera endorfinas e, consequentemente, a gente fica mais feliz, a gente dorme melhor, a gente fica menos tenso. Então, tudo isso ajuda, melhora a qualidade de vida da pessoa. Esse é o primeiro passo. Depois, a mudança na composição corporal, ela vai vir com o tempo. Só que para isso a gente precisa ter a habilidade de começar o exercício com essa pessoa e não deixar ele parar. Só que muitas vezes a pessoa ela entende o que ela vai ao médico, o médico fala: olha, você tem que fazer exercício. E aí que ele fala: meu, eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? Nunca fiz nada na minha vida. Aí o médico muitas vezes fala para ele: vai andar, vai caminhar. E aí, tudo bem, vou caminhar. Cara, você sair para caminhar sozinho já é chato. Você anda um dia, anda dois, anda três, daqui a pouco, hoje eu já não vou. Que eu já olhei ali, eu tenho uma nuvenzinha, é capaz de chover. Já cria alguma desculpa e não vai. É natural acontecer isso. Então, por isso a necessidade de nós, profissionais de educação física, ajudarmos esse indivíduo. Porque se você consegue ajudar a pessoa a ele entender a situação que ele está, a gente adapta, claro, o exercício, a condição física que esse indivíduo tem, a mobilidade que ele tem, né, as limitações que ele tem, e, consequentemente, ele vai percebendo a progressão natural com o tempo. Isso ajuda muito. Outra situação que foi colocada também, muitas vezes as pessoas apresentam que dores nas articulações. Isso é comum, porque a gente sabe, quanto mais fraco vão ficando nossos músculos, mais a gente exige da parte articular. Então, consequentemente, a pessoa, além de muitas vezes estar ainda acima do peso, tem dor no quadril, tem dor no joelho, tem dor nas costas. Dor nas costas é a coisa mais comum hoje em dia. Ainda mais agora que está todo mundo trabalhando, praticamente uma boa parte das pessoas trabalhando em home office ainda. Quer dizer, fica o dia inteiro em casa sentado. Cadeia posterior fica toda encurtada. O cara fica com dor nas costas, fica com musculatura fraca. Quer dizer, a gente trabalhar a musculatura do core nessas pessoas já vai ajudar, já vai minimizar. Ele fala, putz, aquela dorzinha chata que eu tinha já não estou tendo mais. Isso estimula a pessoa a começar a fazer exercício e a continuar fazendo exercício. E é algo que é muito comum na população. A grande maioria das pessoas tem, sim, dores nas costas. Outros problemas aí, que foi um que foi citado também lá no artigo que eu estava lendo, é a questão das neuropatias, né? Como eu falei, da neuropatia periférica e autonômica. A neuropatia periférica,
ela é um pouco mais, eu diria, menos complicada para a gente trabalhar. Claro que tem que fazer a vistoria dos pés da pessoa, porque ele perde a sensibilidade, não pode, né, tem que evitar ao máximo aí ter algum tipo de lesão, tomar cuidado com mudanças bruscas de direção. Tudo isso são cuidados, sim, especiais que a gente tem que ter com quem tem diabetes e tem neuropatia. Tudo bem, você vai adaptar o exercício a essa condição que a pessoa tem. Agora, a neuropatia autonômica é muito mais desafiadora, porque o que a gente tem? Né? O que a gente aprende na fisiologia lá do exercício? O indivíduo saiu do repouso, em repouso ele vai ter 70, 80 batimentos por minuto. A hora que ele sair do repouso e começar o exercício, nessa fase de transição, tem lá a liberação de adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, de acordo com o quanto de adrenalina a gente estiver circulando, tem aumento no glucagon, tem diminuição na secreção de insulina, todas essas alterações. Só que em quem tem neuropatia autonômica, nada disso acontece. Acontece, mas de uma maneira totalmente, não dá para a gente ter noção de que momento vai acontecer. E isso aumenta o risco desse indivíduo fazer hipoglicemia, por exemplo, durante o exercício. Né? Tem retardo na liberação da adrenalina para aumentar a frequência cardíaca, tem retardo na liberação do glucagon. Então, são alterações que envolvem o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que vão impactar diretamente no exercício físico, porque o sistema nervoso autônomo simpático ele é necessário, ele é responsável aí para manter a homeostasia do nosso sistema, e ele controla a velocidade do nosso sistema digestivo. E, consequentemente, o que acontece? Você chega para treinar com a pessoa almoçou, faz lá já umas 4 horas, ele ainda está sentindo o estômago cheio. E isso é real. E a gente tem que se adaptar a essas situações. Então, é muito mais desafiador. Claro que, para isso, a gente precisa de um conhecimento muito mais específico aí na prescrição do exercício, não só para quem tem diabetes, mas para quem tem diabetes com complicações crônicas aí presentes. Outro problema que é muito comum também são as doenças vasculares, né? Doença vascular periférica. Então, isso é bastante frequente, porque pela mudança, né, no colesterol e nas frações de colesterol, então é comum lá a pessoa ter algum ateroma, né, em algum momento ali, algum grau de obstrução maior aí nos vasos sanguíneos, e, consequentemente, na hora que a gente vai fazer exercício, a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que eu falei, o exercício, mesmo para quando a gente está trabalhando com quem tem diabetes, qualquer exercício que a gente fizer, ele já vai ter algum impacto na resposta glicêmica. E por que eu estou falando assim? Porque muitas vezes a gente, como profissional de educação física, fica bastante focado em, não, eu tenho que ajudar a controlar a glicemia, só que você indivíduo tem um risco cardiovascular aumentado. Então você tem que trabalhar para diminuir os fatores de risco que ele tem, respeitar os que já estão ali instalados, para aí sim, cada vez mais ir progredindo aí nas cargas, progredindo no volume, no modo que o exercício vai ser aplicado, para poder, aí sim, ter sucesso também no tratamento do diabetes e diminuindo o risco cardiovascular, que não adianta nada tampar um buraco e deixar o outro lá vazando. Problemas cardíacos também, que é bastante comum, inclusive os medicamentos para controle da pressão arterial, eles podem influenciar também na hora que a gente for prescrever o exercício, que é muito comum as pessoas, muitas vezes, junto com os medicamentos para controle da pressão arterial, tomar lá um diurético, por exemplo, que vai fazer ele urinar muito mais. Então, isso aí diminui, né? Ele perde lá também sódio, isso também aumenta a possibilidade de ele começar o exercício menos hidratado. Então, a gente sabe que isso também é algo que precisa tomar cuidado, principalmente para quem tem risco cardiovascular aumentado também. E a gente sabe que a recomendação do exercício, né, para a pessoa, igual eu falei assim, o médico vai falar, vai caminhar. Daí eu falo para ele, você vai caminhar? Ele fala, mas há quanto tempo, doutor? Ele vai falar a recomendação da Organização Mundial da Saúde, 150 minutos por semana, quer dizer, você tem que caminhar pelo menos 30 minutos aí por dia. Agora, imagine uma pessoa com dor, obeso, caminhando sozinho por 30 minutos. Quanto você acha que vai ter sucesso nisso? Você vai ter um dia de sucesso? 2, 3? Ele não vai dar continuidade. Então, aí que está a necessidade de nós, profissionais de educação física, estarmos preparados para assistirmos a essa população, assistirmos a essas pessoas. Porque muitas vezes, às vezes, uma coisa que me preocupa um pouco é a gente que trabalha muitas vezes na academia, no clube, né, no condomínio mesmo, tem lá um grupo de pessoas que vem treinar, e a gente sabe que a pessoa vem treinar, daqui a pouco não vem mais, é comum esse rodízio, essa chegada e saída de pessoas. Mas eu acho que algo que a gente precisa ficar atento, principalmente quando a gente tem lá um aluno com diabetes, alguém que tem uma doença crônica, ele está vindo para treinar, muitas vezes contra a vontade dele e para tratar a doença dele.
Então, é extremamente importante que a gente consiga prescrever o exercício de uma maneira que melhore a qualidade de vida dele e ajude no tratamento do problema que ele tem. Porque dessa maneira ele vai sim apostar as fichas dele no exercício, vai se comprometer a cada vez mais fazer o exercício como parte do tratamento. E se você está trabalhando num local assim, e de repente você sabe que aquela pessoa ela tem diabetes, está vindo treinar por causa da diabetes, da hipertensão, e de repente ele sumiu, cara, entre em contato com a pessoa, conversa com ele, vê o que está acontecendo e traz a pessoa de volta. Porque muitas vezes a pessoa cria uma expectativa em relação ao resultado do trabalho, está demorando um pouquinho mais para ter resultado e, consequentemente, ele abandona o exercício. Isso é algo bastante negativo para a gente, é algo muito ruim. Então, a ideia é trazer essa pessoa que precisa da ajuda, mas, ao mesmo tempo, fazer com que ele continue, sim, fazendo o exercício. Então, a ideia é que a gente, como profissional de educação física, consiga ajudar esse indivíduo de uma maneira que seja eficiente, tanto para melhorar a qualidade de vida dele e também ajudar aí no controle da glicemia. E para quem tem diabetes, é muito fácil a gente convencer a pessoa de que o exercício é a melhor coisa que existe no tratamento de quem tem diabetes, por conta de conseguir mostrar, né, o resultado que a gente tem aí já na primeira aula que ele vier fazer com a gente. Mede a glicemia antes, mede no final e mostra para ele o quanto diminuiu. Então, isso é algo que faz com que as pessoas fiquem maravilhadas com isso. Né? A pessoa sabe que o exercício faz bem, mas ele não sabe o quão bem faz. E às vezes ele vem meio contra a vontade e de repente ele tem aí algo que estimula ele a acreditar e vai perceber que realmente ó, o exercício que estão falando para mim não é conversa mole. Eu vindo fazer exercício, eu tenho assim, eu durmo melhor, eu sinto menos dor, eu me sinto mais feliz e também com isso eu controlo melhor aí a minha diabetes. Então, eu acho que o detalhe é esse. Então, eu quero aqui deixar um outro detalhe também que eu lembro de ter lido, que muitas vezes o exercício ele acaba estimulando o apetite da pessoa. Então, é importante que quando a gente vai trabalhar com quem, principalmente quem está acima do peso, orientar a pessoa assim que terminar o exercício já se alimentar. Porque quando a gente termina o exercício, a gente não tem fome. Porque normalmente o que acontece? Você tem esse sistema nervoso autônomo simpático ativo, né? E nessa situação a adrenalina está um pouco mais alta, você realmente não vai ter fome. Então é o momento certo de se alimentar, porque se deixa, né, diminuir aí a adrenalina principalmente, e depois começa, claro, a aumentar aí a secreção de insulina, no caso de quem tem diabetes vai pelo menos sensibilizar o receptor de insulina, certamente vai bater fome na pessoa. Então, nessa situação, realmente o exercício ele pode sim vir a ajudar aí a aumentar o peso e não é exatamente o que a gente quer. Por isso a necessidade aí do controle alimentar junto aí com o exercício também, junto, claro, com o medicamento. Então, a mensagem, né, que eu queria trazer para vocês hoje era essa, né, espero que tenha sido de valia, né, essa informação. Se você gostou aí, curta, né, o vídeo. Para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, né, curta aí. Se você não faz parte aí do canal ainda, né, se inscreva aí no canal, no Facebook também, aqui no Instagram, né, compartilhe aí esse conteúdo para alguém aí, para algum profissional de educação física ou para alguém mesmo que tenha diabetes aí, procurar um profissional de educação física para poder ajudá-lo, né? Que eu acho que assim a gente consegue chegar a um número maior de pessoas e, consequentemente, ajudar mais. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, né, você que me acompanhou até agora. Gostou do conteúdo, curta, compartilhe, que eu acho que quanto mais informação, né, quanto mais pessoas receberem essa informação, a gente tende sim a melhorar bastante aí, não só a quantidade de profissionais de educação física que consigam prescrever e acompanhar exercícios para quem tem diabetes, como também ajudar sim as pessoas com diabetes a se tratarem melhor, tá bom? Então, muito obrigado. E lembrem-se, né? Exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.